Olá, eu sou Daniela Schmid, editora assistente da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil. Somos a edição brasileira da principal publicação global sobre inovação social e nossa missão é promover, informar e inspirar o campo da inovação social com o que há de melhor em pesquisa e conhecimento baseado na prática. Este é o podcast CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto, uma série com 6 episódios sobre empreendedores que estão criando soluções inovadoras para reduzir desigualdades e transformar vidas por meio do acesso a conhecimento e a serviços financeiros. Esta série é um oferecimento do TD Impacta, uma iniciativa criada pelo Programa Tesouro Direto em parceria com a B3 e com a execução da Artemisia. Aqui vamos contar histórias que mostram como acelerar o avanço de soluções de impacto positivo no Brasil. Nosso foco serão as inovações que passaram pelo TD Impacta. A primeira edição do programa ofereceu apoio especializado e acesso a capital não reembolsável para negócios com soluções em educação financeira, educação profissionalizante, educação inclusiva e soluções socioambientais. Hoje vamos conversar sobre o cenário da educação financeira no Brasil e explorar suas aplicações em sala de aula. Como preparamos crianças e jovens para tomar decisões financeiras conscientes? E que metodologias realmente funcionam no ambiente escolar? Para explorar esses temas, estamos aqui com Cristiane Barichelli, superintendente de negócios pessoa física da B3, uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo, e Fernando Machado, cofundador e CEO da Mooney, startup que utiliza gamificação para levar a educação financeira desde a educação infantil até o ensino médio. Muito obrigada, Cristiane e Fernando, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, Daniela. Muito obrigada pelo convite. Fernando, prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com você também, Cris. Eu acho que estou muito animado aqui para o nosso bate-papo. Legal, gente. Obrigada pela presença de vocês. E nós vamos começar um papo conversando com o Fernando para entender um pouco melhor sobre como nasceu a Mooney e também por que vocês decidiram criar esse negócio de impacto que é voltado especificamente para a educação financeira de crianças e jovens. Como foi isso? Como surgiu e por que vocês decidiram criar essa solução? Perfeito, Daniela. Então, eu fundei a Mooney em 2020, né? Então, a Mooney, ela nasce muito de uma busca por propósito pessoal meu. Então, eu trabalhava em startups já há um bom tempo, há mais de 8 anos, e eu era CFO de uma investidora do SoftBank, só que a área que eu estava, o nicho que eu estava de atuação, eu não vi um propósito para mim, Fernando, como pessoa. E eu vejo muito esse propósito em educação. E dentro de educação, comecei a pesquisar teses de educação, e daí que eu percebi o quanto que a falta de educação financeira impactava e impacta a vida dos brasileiros, né? Você tem hoje, por exemplo, quase 80% das famílias estão endividadas, ou que tem mais de 50 bilhões sendo usados nas apostas online. Então, era uma realidade que a gente queria mudar e transformar, e por isso a gente trouxe uma metodologia diferente de abordar o tema desde cedo. Porque quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de hábitos. Para a gente construir hábitos, a gente precisa começar na infância, né? Idealmente na primeira infância, segundo os estudos, mas na infância para que os hábitos sejam realmente construídos. E daí que a gente começa trazendo jogos, trazendo gamificação para levar essa educação financeira da maneira que a gente acredita, que é de uma forma prática, divertida, simples e humanizada. Legal, Fernando. E eu queria conhecer um pouco mais justamente sobre essa metodologia, né, que vocês apostam em jogos, né, games, algo que toda criança gosta de experimentar, que é atrativo, né, interessante. Eu queria saber como foi optar por essa metodologia e também como vocês adaptam a gamificação para diferentes idades, né? Como fazer um jogo que é capaz de se adaptar às dinâmicas da pré-alfabetização e também para uma idade mais avançada, né? A gente sabe que adolescentes têm aí outros interesses também, outras coisas que concorrem pela atenção deles. Então, como é adaptar essa metodologia? Perfeito. Então, assim, por que os jogos, né? Porque
a gente precisa muito realmente engajar o aluno. Eu acho que o primeiro passo é o engajamento, né? E aquele modelo de aula mais tradicional, expositivo, ele funciona muito menos, tanto para atrair atenção quanto para retenção de conhecimentos. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente coloca o jovem, a criança, como protagonismo do processo de aprendizagem. E para colocar ele como protagonismo do processo de aprendizagem, a gente tem, tanto dentro de sala de aula, como pós-sala de aula, sempre uma atividade, que é um jogo, uma dinâmica, para ele colocar a mão na massa, se envolver ali, e depois o professor, utilizando daquilo, trazer uma série de perguntas e resumir os conceitos que foram aprendidos, né? Essa é a base das metodologias ativas, realmente o aluno como protagonista desse processo de aprendizagem, e para a gente conseguir ter jogos que a gente consegue trazer para todas as idades, a gente tem jogos tanto físicos, né, que são jogos de cartas, de tabuleiro, que o professor ele pode ou projetar na lousa ou a partir do jogo físico, mesmo jogar com os alunos, e jogos digitais, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma primeira infância ali, a gente tem hoje conteúdos que vão desde 3 anos de idade até o ensino médio, 18 anos de idade. Quando a gente está falando de uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos, a gente não vai usar os jogos digitais. Os jogos digitais eles vão ficar muito mais para a família utilizar as ferramentas ali que a gente tem no aplicativo dentro de sala de aula, né? Quando a gente está falando dos mais velhos, a gente utiliza muito mais a parte dos jogos digitais, e o nosso grande diferencial é que a gente fez uma metodologia, uma gamificação muito pautada ali no Pokémon. Então, à medida que eles vão fazendo perguntas e respostas de educação financeira, eles vão colecionando pets virtuais, estilo Pokémon, que eles podem evoluir, que eles podem trocar com os amigos, e daí eles se engajam nesse processo. Então, a gente traz essa mistura entre os jogos analógicos e os jogos digitais, né? E lógico que também você vai trazendo diferentes graus de profundidade dentro dos jogos para se adaptar com cada faixa etária. Entendi, bem interessante essa forma que vocês utilizam para adaptar os jogos, né, a diferentes faixas etárias. E você pode contar um pouquinho também sobre os aprendizados que vocês tiveram ao adaptar essas metodologias e levar essas metodologias para a sala de aula? Tem coisas que vocês identificaram que dão muito certo e outras coisas que dão errado e precisaram adaptar? É sempre um processo de evolução contínua, né? Isso, acho que não só aqui na Muni, mas qualquer startup. Então, no fundo, você precisa iterar muito com o cliente e ir evoluindo a solução, né? Uma metodologia é algo vivo. Se ela para de evoluir todos os anos, ela para no tempo, né? Então, todos os anos, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem um feedback ativo dos professores sobre cada um dos planos de aula. Aqueles planos de aula que ou faltam um aprofundamento ou precisam, de alguma forma, mudar a dinâmica, a gente atualiza ano a ano. Além disso, o que a gente faz também? A gente entende, por exemplo, quais são as temáticas atuais para a gente atualizar a metodologia, né? Então, principalmente na parte do plano de aula, das aulas, é algo que muda bastante e é atualizado constantemente, até para a gente acompanhar toda essa evolução, né? A metodologia é uma evolução. Então, algo que deu muito certo foi a nossa dinâmica aqui dos pets virtuais, estilo Pokémon. Então, a gente tem ali dentro do aplicativo mais de 100 pets virtuais e eles têm raridades, eles têm ali evoluções. Então, os alunos, eles adoram colecionar e evoluir os pets, trocar os pets, né? Então, essa lógica que está muito parecida com a do Pokémon funcionou muito ali, realmente, para engajar os alunos. Isso a gente sentiu muito e sente muito que essa decisão foi muito acertada, né? De ter ali os pets virtuais e ter esses colecionáveis, tá? E de decisões que talvez não foram tão acertadas, né? E daí a gente vai evoluindo. Acho que principalmente no plano de aula, quando a gente fala do professor, a gente entende que por mais que a gente uma metodologia, né, SaaS, Software as a Service, então a gente tem que, de alguma maneira, padronizar as aulas, as realidades são muito distintas. Por exemplo, né, os planos de aula, nos planos de aula a gente tem ali que os professores, eles têm
diferentes ritmos de dar as aulas. Às vezes você tem professores que precisam aprofundar muito mais a aula, porque os alunos dele pedem esse aprofundamento, ou professores que precisam simplificar muito mais as aulas. Então, a gente, por mais que a gente padronizou os planos de aula, a gente agora está num processo de conseguir tornar eles adaptáveis. Então, a gente está colocando uma inteligência artificial dentro dos planos de aula para que os professores consigam modificar e adaptar os planos de aula de acordo com a realidade deles. Tá? Então, esse é um ponto que a gente está evoluindo, né, que a gente entendeu que, por mais que a gente gostaria de padronizar, a gente não consegue padronizar e aproveitar da inteligência artificial para que a gente consiga também potencializar ali as nossas aulas. Legal, Fernando, é o que você falou anteriormente, né? A metodologia ela tem que estar constantemente ali, passar por uma adaptação constante, né? E vocês precisam olhar constantemente para ver, né, se ela está funcionando, né? O que ela pode melhorar também. E falando nisso, eu gostaria de saber se você tem histórias de sucesso, né? Se você já ouviu de professores, de alunos ou da equipe da Moonen, né? Histórias de sucesso sobre a aplicação dessa metodologia e sobre o aprendizado dos jovens com relação à educação financeira. Perfeito. A gente tem vários, né? Eu acho que é muito legal e muito gratificante quando essas histórias chegam até nós e a gente fica muito feliz mesmo que a gente está conseguindo impactar, porque esse é o nosso objetivo, né? Isso dá cada vez mais gás, energia e motivação para a gente continuar nesse propósito. E tem algumas histórias aqui que eu lembro, assim, tem vários relatos, por exemplo, das crianças mudando o comportamento dentro de um supermercado, por exemplo, e a família identificando a mudança de comportamento, né? O jovem ou a criança perguntando ali por que daquela compra, né? Se realmente é uma necessidade, se realmente faz sentido. Mas eu tenho dois casos emblemáticos aqui que eu lembro, que um foi de uma mãe, que a gente estava fazendo uma feira de educação, e daí, na feira de educação, geralmente o público são professores, gestores educacionais, mas tinha essa mãe que trabalhava em uma escola e o filho dela utilizava a educação financeira, e daí ela deu um relato, até um depoimento ali para a gente, de como o filho dela começou a empreender por conta das aulas de educação financeira para comprar uma bicicleta e começou a juntar e guardar aquele dinheiro para comprar uma bicicleta. Então, é algo que eu lembro. E teve um outro caso em uma escola, de um depoimento de uma professora que falou como que a gamificação da Moonen estava ajudando ali num aluno autista a se desenvolver, a se socializar mais com a gamificação ali, com os pets virtuais. Então, são os dois casos que eu lembro aqui mais emblemáticos desses depoimentos, desses relatos que a gente recebeu ao longo do tempo. É muito bacana ouvir essas experiências, Fernando. Fica claro, né, que uma solução bem pensada, ela pode transformar a forma como os jovens entendem e lidam com o dinheiro. Agora eu gostaria de chamar a Cristiane para a conversa para entender o outro lado da história. A B3 é uma das realizadoras do TD Impacta, junto com o Tesouro Nacional e com a Artemisia executando o programa. Cristiane, você pode contar para a gente como que surgiu a ideia de realizar o TD Impacta, por que a B3 decidiu participar da criação desse programa e também, né, qual o interesse, né, de vocês nessa questão da educação financeira, né, de soluções para a educação e inclusão financeira no Brasil. Claro, Daniela. Assim, educação financeira, a gente até diz que está no DNA da B3, né? A gente realiza iniciativas dentro deste tema desde o começo dos anos 2000, que foi mais ou menos na época também que surgiu o programa Tesouro Direto, né? E, o Tesouro Direto, ele também tem um objetivo, né, além de levar a possibilidade de pessoas físicas investirem em títulos públicos federais, a Restene também se coloca, né, nesse papel de estimular a educação financeira da população brasileira por meio da oferta e do acesso a esses títulos, né, do acesso a esse tipo de investimento. Então a gente tinha aqui 2 instituições com foco em educação financeira, né, trabalhando em parceria para oferecer o acesso, né, à população ao investimento em títulos públicos, mas a gente se perguntou, né, como é que a gente faz isso de uma forma mais talvez efetiva, levando a educação financeira de verdade para quem mais precisa, né. Então foi aí, né, com a em cima dessa inquietação que surgiu a ideia da gente criar
o TD Impacta, né, para justamente, fazer frente a esse desafio enorme que é a educação financeira no Brasil. A gente sabe, né, segundo dados do PISA, que 45% dos estudantes brasileiros não atingem o nível básico ali em educação financeira, colocando, né, o Brasil entre um dos últimos países ali no ranking mundial. E o TD Impacta veio justamente para tentar endereçar aí esse nosso desafio, né, promovendo educação financeira e soluções inclusivas, unindo, né, acho que setor público, privado e empreendedores aí, para realmente conseguir fazer a diferença dentro desse desafio gigantesco que a gente tem. Cristiane, vocês já tinham trabalhado de forma tão estruturada antes com startups de impacto? Como que tem sido essa experiência para vocês e também essa experiência com as edições do TD Impacta, né? Porque agora o programa já está indo para a segunda edição. Como que tem sido isso? A gente sempre procurou se aproximar do ecossistema das startups, mas a gente nunca tinha feito nada estruturado com foco em educação financeira. Então, o TD Impacta foi o primeiro movimento estruturado nesse sentido, né? E a gente viu que o que que a gente encontrou, né? Muita gente boa, com ideias incríveis, querendo resolver um problema de uma forma muito genuína e com bastante, participação, né. Acho que a ideia de trazer negócios de impacto, é diferente ali da filantropia pura, é porque você coloca ali a pele do empreendedor, né, o papel do empreendedor ali, é muito ativo na solução do problema. O negócio tem que dar certo para ele também, né, porque é um negócio, então ele precisa resolver a dor, precisa resolver o problema social que está posto ali, porque ele tem um interesse, porque ele está investindo ali num negócio e quer fazer dar certo. Então, por isso foi muito legal, assim, e apesar da gente já ter trabalhado com empreendedores e com startups em outros contextos, em contextos muito mais plugados aqui ao negócio da B3, a como que essas inovações e esses empreendedores podem ajudar a gente a resolver partes ou problemas específicos da nossa prestação de serviço como core, para a educação financeira foi a primeira vez que a gente fez. Legal. Vocês têm, né, outras iniciativas de promoção da educação financeira, como é o caso também da Olitef, né, a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, que conta também com o apoio da B3. E como que essas outras iniciativas de educação financeira se conectam com o TD Impacta? E que cuidado, né, vocês precisam tomar no desenho desses programas, né, para que eles sejam também, tenham um impacto, né, efetivo, um impacto que seja medido. O que que a gente pode dizer um pouquinho, né, sobre a conexão aí entre essas diversas iniciativas de educação financeira? A gente vê as iniciativas de forma muito complementares, Daniela, né, então enquanto a gente tem ali a Olitef, né, que é uma Olimpíada, que chegou, né, na primeira edição a mais de 540.000 alunos, a gente ainda está apurando os resultados da segunda edição em 25, mas a gente superou bastante esse número já, isso já dá para dizer. E é uma tecnologia, é um formato que a escola já entende bem como trabalhar, porque Olimpíadas existem de diferentes temas, né. Existe a de matemática, que é o BMEP, que é acho que é a mais conhecida, mas tem a de astronomia, tem a de ciências, tem a de língua portuguesa, e faltava uma de educação financeira. Então, a gente criou o Litef, porque a gente entendeu que era já um formato, uma tecnologia que a escola entendia e que poderia trabalhar, e os números estão mostrando que foi bem-sucedido. Mas não necessariamente ela vai endereçar, acho que todos os pontos ali, né, de possibilidades, todas as oportunidades que um professor tem para trabalhar a temática dentro de sala de aula, né. E educação financeira ela pode ser trabalhada de uma forma muito transversal em diferentes disciplinas. Então, quando você entra com outras tecnologias, outras metodologias, como o jogo que a Muni criou, por exemplo, você cria novas oportunidades, novos espaços dentro do currículo escolar, dentro da grade, para que o professor possa trabalhar. Então, a gente vê exatamente dessa forma, como iniciativas que são complementares e que se retroalimentam ali, se ajudam entre si, a gente fazer, né, o professor, a escola entrar com um trabalho de educação financeira junto aos alunos de uma forma muito consistente. Legal, faz muito sentido, Cristiane, é interessante conhecer, né, como essas iniciativas são pensadas, né, nessa complementariedade.
E eu queria trazer o Fernando de volta para a conversa para entender aí uma questão também de bastidores do TD Impacta, porque dentro do programa a Muni fez algo bem específico e desafiador, que foi transformar um produto que era digital num jogo físico de cartas, né? E aí, Fernando, você pode me contar um pouquinho sobre esse piloto? Por que vocês decidiram fazer um jogo de cartas? Isso tem a ver, além da questão da idade, que já comentamos anteriormente, também com acessibilidade para escolas que não têm tanta infraestrutura digital? Perfeito, Daniela. A gente tinha o desafio durante o programa, que era de estruturar um piloto para impactar jovens do ensino médio de escolas públicas, principalmente aqueles que recebem o recurso do governo federal de pé de meia. Nesse desafio, durante o piloto, na etapa inicial, a gente teve ali 2 meses para refinar qual que seria exatamente esse piloto, porque a gente tem essa capacidade de estruturar uma metodologia de ensino gamificada, mas talvez a forma que a gente tinha até então não se adaptava muito a um contexto de escola pública, onde você tem dificuldade de acesso à internet, dificuldade de acesso a dispositivos, né? Então a gente falou assim, bom, vamos fazer um jogo físico. E diferente dos nossos jogos físicos que a gente tem também, é um jogo que ele é muito mais complexo, que ele é utilizado como se fosse um aula-aula e pode ser repetido. Porque durante as nossas aulas, geralmente, a gente tem um jogo que é para ser usado naquela aula sobre aquele conteúdo. Esse não. A ideia desse jogo era como ensinar o aluno a utilizar melhor os recursos recebidos do pé de meia e evitar as bets. E daí isso precisava simular realmente essa jornada dele de receber os R$ 200, de evitar as tentações, de investir nele em conhecimentos e investir em investimentos que faziam sentido ali para ele. Então o jogo ele simula isso. Por que um jogo de cartas não de tabuleiro? Porque é muito mais fácil de distribuir, é muito mais fácil de realmente de guardar, de imprimir. Então, foi essa a lógica. Então, a gente precisa trazer algo analógico, algo que seja pequeno, simples, e daí que a gente foi para essa ideia do jogo de cartas. Entendi, achei muito interessante conhecer, Fernando. É muito legal saber que vocês trabalharam pensando, né, nos beneficiários do Pé de Meia, né, que é esse programa do governo federal que deposita uma poupança para estudantes do ensino médio de baixa renda continuarem estudando. Mas, além disso, vocês também trabalham, né, com escolas privadas também, né? Vocês trabalham tanto com escolas públicas quanto com escolas privadas. Como é essa vivência de realidades distintas? O que isso revela sobre a educação financeira dos jovens? Quais são as diferenças e similaridades que você observa aí, né, nas escolas públicas e nas privadas? Perfeito. A gente começou realmente o nosso projeto em escolas privadas. Tá? Quando a gente constituiu a empresa, a gente queria chegar no setor público, porque era onde a gente conseguiria impactar mais os alunos. Só que, pensando do ponto de vista de negócios, era mais fácil a gente monetizar a empresa no setor privado inicialmente. Então, a gente fez uma atração no setor privado. Hoje, a gente tem mais de 25 mil alunos ativos que utilizam a metodologia da Muni no setor privado. E daí, a partir disso, agora a gente está começando a buscar escala no setor público, que era o nosso objetivo inicial como empresa. Acho que a principal diferença que a gente vê, pensando em educação pública, educação privada, primeiro que na educação pública a gente tem que começar muito mais com o básico, né? Tem que realmente trazer as coisas muito graduais, porque podem existir problemas anteriores, né? Problemas em relação à dificuldade com matemática básica, dificuldade com escrita, com leitura, né? Que dificultam esse processo da aprendizagem de educação financeira. E, nesse sentido também, eu acho que a principal observação e a principal atenção que a gente tem que ter é o uso do digital versus o físico. É muito difícil a gente colocar uma metodologia digital puramente na educação pública. Tá? Então, a gente tem um dado, por exemplo, do programa, que a gente, inclusive, fez o programa, o jogo a gente fez tanto ele digital quanto físico. Tá? Só que 85% dos professores utilizaram o físico, né? Só 15% utilizaram o digital. Então, aí já mostra realmente a dificuldade que há de uma metodologia puramente digital e o quão importante foi a gente trazer
esse foco no físico, né, e inverter um pouco a lógica. Legal, Fernando. Bom saber que o programa ajudou vocês nesse processo de adaptação da metodologia, né, e de pensar em como ela pode funcionar em contextos diferentes. E falando sobre essa questão intersetorial, eu queria trazer a Cristiane de volta para a conversa para a gente falar um pouquinho mais sobre o TD Impacta, porque o programa tem uma característica muito interessante, porque é uma iniciativa intersetorial, une o setor privado, o setor público, os empreendedores que estão buscando gerar impacto social. Cristiane, eu queria saber como tem sido o aprendizado dessa parceria intersetorial, né? O que mais surpreendeu vocês nesse diálogo entre setores diferentes, que parecem tão distantes, mas estão buscando objetivos que são objetivos em comum? Eu acho que o principal benefício, desse esforço intersetorial é justamente como você consegue abrir mais portas, quando você une, atores relevantes de diferentes frentes, né. Óbvio que a gente como, né, infraestrutura de mercado, uma empresa importante no contexto do mercado financeiro, a gente sempre viu a educação financeira como uma das vertentes fundamentais para a gente poder, crescer mercado ao longo do tempo. Então é um investimento que a gente enxerga de longo prazo, né, porque não dá para você falar de se ter uma sociedade que investe, se as pessoas não conseguem ter acesso à renda e saber administrar essa renda. Então, isso para a gente é de fato um trabalho de fundação, que a gente faz desde muito tempo atrás e que a gente vai continuar fazendo, porque a gente entende que isso é importante para o crescimento do mercado como um todo. Mas quando você coloca governo junto, né, empresas com, que trabalham aí nessa frente, né, consultorias como a Artemisia, né, que estão olhando especificamente negócios de impacto, e startups que estão desenvolvendo, esses negócios, você ganha força, porque está cada um olhando, né, sob a sua o mesmo problema sob óticas diferentes, né, e acabam, criando aí acho que bons argumentos, né, abrindo as portas para que a gente possa entrar com as iniciativas dentro, por exemplo, do setor educacional de uma forma mais consistente e focando justamente no benefício para esse aluno, para a sociedade como um todo, olhando o impacto lá na ponta, né. Acho que esse é um dos principais benefícios e que a gente está entendendo aí como um dos aprendizados importantes para a gente poder replicar para as próximas edições. Fica claro nessa sinergia entre a Muni e a B3, né, que essa preocupação com a educação financeira. De um lado, a Muni muito atenta à educação de base, enquanto parece que a B3 também tem iniciativas voltadas ao público já adulto, né, olhando a educação financeira de forma ampla. Pensando nisso, eu queria fazer um ping-pong com vocês, né, com perguntas mais rapidinhas sobre essa questão da educação financeira. Começando pelo Fernando. Na visão da Muni, por que é tão importante começar a falar de educação financeira desde cedo, ainda no ambiente escolar? Para criar hábitos financeiros mais saudáveis. Perfeito. Cristiane, na perspectiva da B3, qual é a vantagem de focar seus esforços de educação financeira na perspectiva de investimentos com público que já tem uma base de conhecimento, como é o caso também de estudantes que tiveram contato com a educação financeira desde jovens? Acho que eu respondi um pouquinho na minha, resposta anterior, né. É isso, é a gente olhar para um mercado que no futuro, né, a gente pensar em construir uma sociedade que no futuro vai conseguir lidar melhor com as decisões financeiras e potencialmente se tornar uma sociedade que pode se tornar investidora. Cristiane, mas quem não teve, né, esse acesso a jogar um jogo digital ou físico como o da Mooney, quais são os maiores desafios para a educação financeira desse público? Tem algum conceito que ainda é de difícil compreensão? Eu acho que o maior desafio da educação financeira é a gente entender que que quem está trabalhando com a educação, né, dessas crianças e mesmo os pais, os responsáveis que estão em casa, é entender que é uma temática que a gente tem que tratar, como qualquer outra que a gente trata ali na formação integral ali do ser humano, né, e de um ser que convive na sociedade. A gente vai precisar do dinheiro para fazer muitas coisas na nossa vida, então a gente precisa, capacitar as pessoas a lidar com ele, a entender e tomar decisões com ele. Então acho que esse, né, é o principal desafio, e a partir daí, como é que você vai trabalhar em termos de metodologia, de linguagem, de tecnologias? Hoje a gente já tem acho que bastante opções, portfólios bem grandes ali
presentes em diferentes instituições que trabalham a temática, mas a gente acho que ainda tem muito que trabalhar nesse desafio mais primordial, que é a compreensão de que é um conhecimento básico que todo mundo deveria ter para a vida. Legal. E Fernando, voltando para você, eu queria falar um pouquinho sobre um dos temas que a Muni também trabalha, que é o tema das apostas online. É um tópico super atual, preocupante, até polêmico. Por que que vocês decidiram incluir esse tema na gamificação educacional? E como que vocês avaliam esse tema das apostas online como uma pauta de educação preventiva? A gente decidiu incluir essa temática porque você tem aí pelas estatísticas que boa parte do dinheiro destinado às apostas online vem de programas do governo. Então, por exemplo, quando a gente incluiu essa temática ali dentro do jogo, a gente teve relatos de professores que falaram assim: nossa, eu fiquei abismado quando eu soube que os meus alunos utilizavam o dinheiro do pé de meia para fazer as apostas online. Por isso que é um tema tão relevante para a gente trazer, porque, no fundo, esse dinheiro que ele está recebendo, ele é crucial para ele terminar os estudos e para suprir necessidades básicas, né? E não apostar ali numa promessa mirabolante de enriquecimento. Então acho que foi por essa necessidade que a gente viu que a gente realmente incluiu essa temática. Fernando, e essa questão de ter uma metodologia digital, né, que funciona no ambiente digital e também funciona no ambiente físico, essa estratégia tenta abordar, né, tenta atingir todas as frentes de contato possível com jovens, é isso? É uma estratégia que visa ampliar o alcance e a efetividade da educação financeira? Exatamente, né? A gente, na verdade, tenta trazer principalmente a gamificação nas suas diversas formas. Em sala de aula, você tem que hoje não é permitido o uso de celulares, né? Então fica muito mais fácil uma abordagem analógica. Já para fora de sala de aula, para complementar o processo de aprendizagem, faz muito mais sentido eu me aproximar a realidade desse jovem que ele é nativo digital, né? Então, trazer uma abordagem muito mais relacionada aos jogos digitais. Então, quando você traz as duas frentes, você começa realmente a aumentar a efetividade das metodologias ativas, né, no propósito ali de engajamento desse jovem e de absorção de conteúdo e melhoria de hábitos, que é o que a gente busca no final. Entendi. Voltando para a Cristiane, eu gostaria de saber um pouquinho a perspectiva da B3 sobre esse potencial de parcerias de edtechs, né, como a Mooney, e a educação pública. Quais caminhos vocês enxergam para que essas colaborações se fortaleçam e transformem o cotidiano financeiro das próximas gerações? As edtechs elas estão muito nesse lugar ali de propor inovações, né, propor ali tecnologias que eventualmente, né, não conseguiram as escolas públicas principalmente ainda não conseguiram ter acesso, né, então a gente o TD Impacta ajuda justamente nisso, a quebrar essa barreira, né, a permitir ali que essas tecnologias também cheguem no ensino público, criando essas pontes e dando a possibilidade ali dessas escolas, desses alunos terem acessos a terem acesso à inovação, né, e ampliar ali também, como eu disse, anteriormente, né, o acesso a essas novas possibilidades, novas metodologias, né, novas didáticas ali para você poder, aprender sobre o tema. Legal. Agora nós estamos nos encaminhando para o encerramento do episódio, então é o momento em que nós imaginamos o futuro, fazemos essa projeção, né, para imaginar, né, um período daqui a 3, 5 anos. É sempre um desafio pensar sobre o futuro, mas a gente tenta por aqui, né? Então, eu queria primeiro começando com o Fernando, eu gostaria de saber, a partir da experiência da Mooney, qual é o legado da participação da empresa no TD Impacta e como essa oportunidade deve moldar o que vocês fazem daqui para frente, e se você puder antecipar também, né, algum dos próximos passos, planos que vocês têm para o futuro. Perfeito. Bom, o legado é que a gente, no piloto, já impactou mais de 5 mil alunos, né? Sendo desses mais de 3 mil que recebem o pé de meia, e a gente teve que, durante esses 3 meses de piloto, que é pouquíssimo tempo, a gente teve resultados reais de melhorias, tanto de notas quanto de hábitos financeiros desses jovens, e eles pouparam ao longo do programa mais de R$ 200 mil,
desse dinheiro recebido ali nesses 3 meses. Esse foi o impacto direto que a gente já vivenciou, que a gente já realmente coletou as métricas. A partir disso, a gente entende que isso pode ser expandido e explorado, né, para realmente milhões de alunos estaduais, né, da rede estadual de ensino, no ensino médio, e isso ajuda também a Mooney nesse nosso objetivo e nossa estratégia de ir para o setor público. Então, a gente já tem um primeiro piloto validado que nos ajuda agora a encaminhar as próximas iniciativas para levar a metodologia da Mooney também em escala no setor público. Legal. Cristiane, agora falando sobre a B3, quais são os próximos passos da B3 em iniciativas de impacto? Vocês têm planos de consolidar e expandir os resultados que já começaram a aparecer em parcerias, como a que fizeram para realizar o TD Impacta? Com certeza, Dani, a nossa edição do TD Impacta já está acontecendo, né, a gente está colocando aqui 4.500.000 em apoio. A ideia é a gente consolidar os aprendizados e agora a gente está olhando muito para a escala, né, como é que a gente pode olhar aqui para o nosso ecossistema, o ecossistema do Tesouro Direto, para justamente ampliar o alcance das iniciativas, dos aprendizados e também, assim, dentro da nosso braço de educação financeira da B3, a gente segue consolidando essas iniciativas que a gente desenvolveu ao longo do ano e pensando em como é que a gente usa isso também mais em favor de ampliar o alcance das pessoas, o acesso aos conceitos de educação financeira. Perfeito, muito obrigada. É muito bom ouvir, né, a expectativa de vocês sobre o futuro, né, deixa a gente, né, animados com relação ao que pode vir nos próximos anos. No que depender dos esforços da Mooney e da B3, certamente as próximas gerações vão saber muito mais sobre educação financeira. Essa conversa de hoje, junto da Cristiane e do Fernando, nos mostra que a educação financeira no Brasil está passando por uma transformação importante. Não se trata apenas de ensinar conceitos, mas sim de criar experiências que façam sentido para as crianças e para os jovens, preparando esse público para os desafios reais que eles enfrentarão no futuro. A Mooney e o TD Impacta demonstram que quando o mercado financeiro, o setor público e os empreendedores inovadores se unem com um propósito claro, é possível criar soluções que realmente chegam às salas de aula e transformam a relação dos jovens com o dinheiro. E é mais um caso que reforça a missão da Stanford Social Innovation Review Brasil de disseminar histórias que inspiram transformação sistêmica e nos mostram caminhos concretos para construir um país mais justo e próspero. Quero agradecer a Cristiane Barichelli, superintendente de negócios pessoa física na B3, e ao Fernando Machado, cofundador e CEO da Mooney, por compartilharem suas experiências e conhecimentos conosco hoje. Foi uma conversa muito inspiradora e também gostaria de agradecer ao Tesouro Nacional, a B3 e a Artemisia, que viabilizaram a realização desse podcast. Muito obrigado, Daniela. Foi um prazer estar aqui. É sempre muito rico falar sobre educação financeira e cada vez mais tentar disseminar esse nosso propósito de trazer educação financeira desde a base, né, para as crianças e jovens e de uma maneira divertida, simples, humanizada. Muito obrigado. Queria agradecer também Daniela, Fernando também, por terem compartilhado aí esse podcast, compartilhado tanto aprendizado, e deixar um convite para quem estiver ouvindo, para seguir a B3 e o Tesouro Direto nas redes sociais. Muitas das coisas que eu falei aqui e das novidades que estão por vir, a gente está comunicando por lá. Muito obrigada, pessoal. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos avaliar onde estiver ouvindo ou compartilhe com alguém que possa se interessar por essa conversa. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes sobre negócios de impacto e transformação social. A série Ser Brasil Entrevista Inovadores de Impacto é uma produção da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil, com oferecimento do TD Impacta, uma iniciativa criada pelo Programa Tesouro Direto em parceria com a B3 e com execução da Artemisia. O roteiro dos episódios é de Carolina de Assis e Jaqueline Laflufa. A edição de som e a identidade sonora são de Lopes FX Estúdios e Audiovisual. E a coordenação geral é de Carolina Martinez. Eu sou Daniela Schmid e nós nos encontramos no próximo episódio do CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto. Até lá!